Boa tarde. Hoje vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. O triângulo é chamado de triângulo retângulo porque um dos ângulos internos a este triângulo mede 90 graus. Neste caso aqui, nós estamos vendo, nós temos o triângulo retângulo, né? Então, este ângulo aqui, que é chamado por θ, é o ângulo de 90 graus. E o oposto a esse ângulo de 90, nós temos o lado que é chamado de hipotenusa. O ângulo alfa, ele fica oposto a quem? Ao cateto. E o ângulo beta também fica oposto ao outro cateto, né? O alfa está oposto ao cateto verde e beta está oposto ao cateto vermelho. Tanto alfa como beta, esses dois ângulos têm medida menor do que 90 graus. Vale ressaltar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, θ já tem 90, né, que é o ângulo reto. Alfa mais beta, a soma desses dois ângulos também é 90, porque 90 mais 90 é igual a 180. Olha, a trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados do triângulo e os seus ângulos. Ela é utilizada também em outras áreas além da matemática. Ela é utilizada na astronomia, na medicina, na engenharia, na biologia, na física, na química, na geografia e em outras áreas. Vamos trabalhar agora a questão de que essas razões formadas, né, a partir do triângulo retângulo, né, são chamadas ou denominadas de razões trigonométricas, mas que possuem um nome especial, dependendo da relação que iremos trabalhar. Ela pode ser chamada por seno, por cosseno e por tangente. Observe esse triângulo aqui em questão. Esse triângulo é o triângulo ABC. Esse triângulo, ele é reto em C. Dizer que ele é reto em C é dizer que C tem medida de 90 graus. Logo, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados por cateto, que a gente já viu. As razões trigonométricas, que são obtidas a partir da relação, né, das medidas do triângulo, a gente vai determiná-las agora. Quem são as razões chamadas por seno, a razão chamada por cosseno e a razão chamada por tangente. A primeira razão que nós vamos trabalhar é justamente a seno. O seno, ele envolve o quê? Ele é determinado a partir do momento em que eu olho o ângulo em questão. Olha só, esse triângulo ABC, nós temos esse ângulo aqui que é menor do que 90 graus. É justamente a partir dos ângulos agudos que a gente encontra a relação, ou seja, a razão. O seno deste ângulo aqui, θ, ele vai ser sempre a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo θ é quem? É o BC. BC é o cateto oposto. E a hipotenusa é justamente o lado do triângulo AB, o lado que fica oposto ao ângulo reto. Este quociente, esta fração, ou chamada razão, é justamente a medida do seno. Então, toda vez que eu vou querer determinar o valor do seno de um ângulo, eu faço a razão cateto oposto sobre hipotenusa.
A outra razão que nós vamos trabalhar é aquela que a gente denominou por cosseno. Bem, se no triângulo retângulo eu trabalhei o seno envolvendo o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa, o cosseno deste mesmo ângulo θ vai ser o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas o que seria cateto adjacente? O cateto adjacente é justamente aquele lado do triângulo que forma com a hipotenusa o ângulo em questão. Esse ângulo θ, ele é formado a partir do cateto AC e a hipotenusa AB. Então, é justamente esse quociente, essa razão que determina o valor do cosseno de θ. Então, toda vez que eu quiser calcular o valor do cosseno de um ângulo, eu vou pegar o cateto adjacente, o cateto que forma esse ângulo, e dividir pela a medida da hipotenusa deste triângulo. Além dessa razão, dessa relação, nós temos uma outra que é chamada de tangente. E quem seria a tangente? A tangente, ela é justamente o seno dividido pelo cosseno. Como a relação do seno, ela é cateto oposto e hipotenusa, e o cateto adjacente e hipotenusa é justamente o cosseno, e ela justamente é essa razão, nós podemos encontrar diretamente a medida da tangente desse ângulo θ apenas fazendo o quociente com o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, seria o cateto oposto BC dividido pelo cateto adjacente AC. Bem, nós falamos sobre isso, mas precisamos entender também que existem alguns ângulos que são chamados especiais. Que ângulos são esses? São os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são esses ângulos que mais aparecem nas questões, né, que envolvem justamente problemas com trigonometria. Esses ângulos são o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60. Então, olhando para esta tabela, nós temos o seno, o cosseno e a tangente. De quem? De 30, de 45 e 60. Nesta horizontal, nós temos as medidas do seno. Então, eu vou dizer, seno de 30 é 1/2. O seno de 45 é justamente raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos para outra linha. Abaixo do cosseno nós temos quem? Do seno nós temos o cosseno. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1/2. Olhando para essas duas medidas, seno e cosseno, o que é que você observa? Você observa que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por que isso acontece? Ora, a soma desses dois ângulos é 90 graus. Lembra que eu falei? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. O ângulo que fica oposto ao lado do triângulo, que foi denominada de hipotenusa, ele tem 90 graus. E os outros dois ângulos internos a esse triângulo, que são ângulos agudos, eles têm a soma igual a 90. Então, esses dois ângulos, quando a soma é igual a 90, quando isso ocorre, eles têm a mesma medida. Certo aí? Então, quando eu estou querendo falar o seguinte, eles têm que ter, eles têm que ter o quê? A soma deles tem que ter como 90 graus, certo? Então, toda vez que eu vou fazer o seno de 30 e o cosseno de 60, eu observo que a soma do cosseno de 30
com o seno de 60 é 90. Então, esses dois têm o mesmo valor numérico. A mesma coisa acontece com o cosseno de 30 e o seno de 60. Ambos têm valor raiz de 3 sobre 2. Já a tangente, não. A tangente é justamente a divisão entre o seno e o cosseno. Então, quando eu divido 2 dividido por 2, eu tenho 1. Se eu tenho a raiz de 2 dividido pela raiz de 2 é 1. Então, raiz de 2 dividido por 2 dividido por raiz de 2 dividido por 2 também é 1. Então, a tangente de 45 é 1. Já a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, porque a gente, quando fizer esse quociente, a gente vai precisar, porque é 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Quando a gente simplifica, a gente fica com 1 sobre a raiz de 3. E, por isto, a gente precisa racionalizar o denominador. E o que seria racionalizar o denominador? Seria tirar o denominador, o número do denominador, dentro do radical. Quando isso ocorre, a gente fica com a tangente igual a raiz de 3 sobre 2. Já a tangente de 60, quando a gente simplifica, ela deixa somente a raiz de 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Bem, para que a gente fique mais a par, mais por dentro dessas questões, eu deixei aqui alguns exemplos que nós vamos calcular para deixar esse conteúdo mais concreto dentro da gente, a gente entendê-lo melhor. Então, o meu primeiro exemplo foi justamente esse. Eu peguei o triângulo, né, um triângulo retângulo, cujas medidas são a hipotenusa 5 centímetros e os dois catetos, um mede 4 centímetros e o outro 3 centímetros. E a partir daí eu disse assim, determine nos triângulos a seguir, porque aqui é o primeiro, né, o A. Determine as medidas do seno, a medida do cosseno e a medida da tangente. Claro e evidente do ângulo agudo, porque eu não posso encontrar do ângulo de 90 graus, certo? Então, tem que ser dos ângulos agudos. Nessa questão, neste triângulo, eu só tenho esse ângulo que é chamado de alfa. Logo, eu vou encontrar quem é o seno de alfa, quem é o cosseno de alfa e quem é a tangente de alfa. Primeiro, quem é o seno de alfa? O seno é quem? O seno é cateto oposto sobre o cateto qual? Não. O seno é cateto oposto e hipotenusa. Então, quem é o cateto que está na frente do ângulo alfa? 3. Certo? E quem é a hipotenusa? É a medida do triângulo que está oposto ao ângulo reto. Então, é 5. Então, o seno de alfa vai ser quem? 3/5. 3 dividido por 5. Este aqui é o seno de alfa. E quem seria o cosseno? O cosseno seria quem? O cateto adjacente, que é o cateto que forma este ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa seria quem? O cosseno de alfa seria o cateto adjacente deste ângulo, que no caso é o cateto que forma o ângulo alfa, seria 4, dividido por 5, que é a hipotenusa. E quem seria, no caso, a tangente? Ora, se o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é seno sobre cosseno. A gente viu isso, que seria isso aqui, ó. O valor do seno
dividido pelo valor do cosseno. Então, nós vamos colocar justamente isso. O valor do seno e o valor do cosseno. Seria quem? A tangente agora, eu posso dizer que ela é o quociente entre esses dois valores. O seno de alfa e o cosseno de alfa. Certo? Ora, eu vou simplificar essa fração, ó, dividido por 5 e dividido por 5. Ficou apenas quem? 3 e 4. Então, a minha tangente, ela é justamente este valor. 3/4, como eu tinha dito antes a você. A tangente, eu posso dizer que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? A gente fez isso para que a gente possa entender que realmente eu posso determinar a tangente de um ângulo dividindo o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente a esse ângulo. Eu poderia também ter dado o valor do seno através da divisão de 3 sobre 5. Quando eu divido 3 por 5, eu fico com 0,6. Então, eu posso dizer que o seno também é 0,6. O cosseno de 4/5 é 4 dividido por 5. Então, esta divisão vai me dar como resposta 0,8. Então, o cosseno de alfa poderia ser 0,8. Eu poderia representar desta maneira. E a tangente, que é justamente a divisão de 3 por 4, seria 0,75. Então, eu tanto posso dizer que a tangente, o seno e o cosseno pode ser representado por uma fração ou como um número decimal. Certo? Vamos ver o item B. No item B, eu tenho este triângulo aqui. Neste triângulo, a gente observa que o valor, né, agora da hipotenusa é 10, do cateto oposto ao ângulo, beta, é 8, e o cateto que forma o ângulo beta com a hipotenusa tem medida de 6 centímetros. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o seno, o cosseno e a tangente. Quem seria o seno de beta? Eu olho e vejo aqui que este cateto está na frente do ângulo beta. Ele é chamado de cateto oposto. Então, o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa, que no caso é 10, porque é justamente a medida do triângulo que está oposta ao ângulo reto. Então, o seno de beta seria 8 dividido por 10. E quanto é 8 dividido por 10? Podemos colocar direto aqui que o seno de beta pode ser representado por 0,8. E quem é o cosseno? O cosseno de beta é a relação do cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo beta, e a hipotenusa, que é o lado do triângulo que fica oposto ao ângulo reto. Então, o cosseno vai ser justamente este quociente. Vai ser 6 dividido por 10. 6, que é o cateto que forma o ângulo beta, dividido por 10, que é a hipotenusa. Podemos representar também dividindo. 6 dividido por 10 vai me dar como resultado 0,6. Então, o cosseno também poderia ter sido representado desta maneira. E o outro? O outro a gente vai calcular a tangente. Quem seria a tangente? Seno sobre cosseno.
Então, vamos observar aqui a medida que nós vamos colocar. Nós vamos colocar as duas razões. A razão que representa o seno e a razão que representa o cosseno. E a partir daí, a gente entender que eu vou simplificar o 10 do denominador da fração 10 oitavos, né? E o 10 que é da fração 6 décimos. Então, ó, nós vamos apenas simplificar. Aí nós vamos ficar com esta razão, que poderíamos ter formado também direto. Pode, claro que sim. Que é justamente quem é a tangente de beta? É o cateto oposto, que é 8, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente 6. O cateto oposto é o cateto que fica na frente do ângulo, 8. E o cateto adjacente é o cateto que forma com a hipotenusa o ângulo em questão. Certo aí? E o outro valor seria quem? O outro valor da tangente. O outro valor da tangente seria a divisão. 8 dividido por 6 dá aproximadamente, né? Porque aqui, ó, nós temos aqui uma reticência. Seria 1,3333, certo? Então, este aqui é o valor de beta. Olha, gente, se aqui apareceu uma letrinha alfa, mas não é. É beta. Certo? É beta. Qual é a outra questão que nós vamos trabalhar? A outra questão, a letra C, nós temos tanto o ângulo beta como o ângulo alfa. Está vendo aí neste triângulo? Então, ele quer saber quais são as medidas do seno, do cosseno e da tangente. Então, vamos começar calculando o seno. Quem seria o seno de alfa? O seno de alfa vai ser quem? O cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto a alfa é 12 e a hipotenusa é justamente o lado do triângulo que fica oposto ao ângulo reto, que no caso aqui é 13. Então, o seno de alfa, vai ser 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 vai dar exatamente, aproximadamente, 0,92. Quem seria agora o cosseno de alfa? O cosseno de alfa seria o lado que forma o ângulo alfa dividido pela hipotenusa, que é justamente o lado oposto ao ângulo reto. Então, seria 5 dividido por 13. Isto aí é o cosseno de alfa. Então, vamos colocar aqui nosso cosseno de alfa. O cosseno de alfa, como a gente tinha visto, é 5 dividido por 13. E 5 dividido por 13 vai dar aproximadamente 0,39. Esta aqui é a medida do cosseno de alfa. E quem seria a medida da tangente de alfa? A tangente de alfa a gente sabe que é quem? O cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente. Nós vamos colocar nessa questão direto o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo aí, gente? Essas aqui são as medidas que a gente encontrou da relação de alfa. Seno de alfa 13, 12 sobre 13, né? Ou 0,92.
o cosseno de alfa 5 sobre 13 ou 0,39 e a tangente de alfa 12 dividido por 5 ou 2,4. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com beta. Vamos determinar quem seria o seno de beta, quem seria o cosseno de beta e quem vai ser a tangente de beta. Bem, olhando para beta, o cateto oposto de beta é 5 e a hipotenusa continua sendo 13. Então, ó, em relação a beta, nós temos que o seno de beta é 5 dividido por 13. E quem seria agora o cosseno de beta? O cosseno de beta é o quociente entre esse lado, que forma o ângulo beta, e a hipotenusa. Então, o cosseno de beta é 12 dividido por 13. Não é isso? 12 dividido por 13 é o cosseno de beta. E quem seria a tangente? A tangente seria o cateto oposto a beta, que é 5, dividido pelo cateto adjacente a beta, que é justamente o lado que forma o ângulo beta. Então, a tangente seria justamente este quociente, essa razão, esta fração. Ó, 5 dividido por 12. Então, ó, o seno de beta, 5 dividido por 13, 5 dividido por 13, ou 0,39. O cosseno de beta seria 12 dividido por 13, ou 0,92. E a tangente de beta seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que no caso é 5 dividido por 12, que dá 0,42. O que é que a gente está observando aqui? O que a gente viu? Que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E as tangentes não têm essa relação, mas você observa que era 12 dividido por 5 e agora passou 5 dividido por 12. Tá vendo aí a seguinte? É interessante. Bem, além desse primeiro exercício que a gente fez, que é justamente o primeiro exemplo, eu coloquei essa questão aqui. Determine o ponto, né? Determine um ponto a partir... Veja só, nós temos aqui este desenho, né? Esta figura. E nós vamos querer saber quem é a distância. Olhando para essa figura aqui, nós queremos saber quem é a distância dessa torre, esse valor x. O que é que nós temos aqui? Ó, formando um triângulo, tá vendo? Um triângulo retângulo. Nós temos o ângulo de 60, nós temos aqui x e nós temos essa medida que é 50 metros. Então, ó, de um ponto A 50 metros de distância, uma pessoa enxerga o topo de um obelisco. Lá em cima, ele está vendo, a pessoa está aqui nesse ponto A. E ele observa lá em cima do obelisco, segundo um ângulo de 60 graus. Ele está enxergando aqui a partir desse ângulo de 60 graus. Aí ele diz, qual é a altura desse obelisco? Que altura é essa? Qual era o valor de x? Então, o que que a gente tem? A gente tem o quê? Um cateto, ó, em relação a esse ângulo, o cateto oposto a esse ângulo e este cateto que forma o ângulo. Nós temos o quê? Medidas de dois catetos. Quando envolve dois catetos, significa dizer que é tangente, não é isso? Tangente. Então, eu quero saber
como é que eu vou formar a tangente de 60? Quem é a tangente de 60? A tangente de 60 é quem? É o cateto oposto a 60, que é x, dividido por 50, que é a distância da pessoa a esse obelisco, certo? No solo. Então, nós temos essa igualdade aqui. Mas quem é a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3. Lembra que a gente viu? Raiz de 3 é a tangente de 60. Então, nós vamos colocar no lugar da tangente 60 o valor raiz de 3. Então, vamos ficar com a seguinte igualdade. Essa vai ser a nossa próxima igualdade. A raiz de 3 é igual à divisão de x por 50. Mas ele queria saber o valor da raiz de 3? Não, ele quer saber quem é o valor de x. Então, nós vamos usar aquela relação. Eu tenho aqui uma razão que é igual a outra razão, porque essa fração aqui, essa raiz de 3, ele está sendo dividido por 1. Existe um imaginário aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar 1 vezes x, que vai ser igual a 50 vezes a raiz de 3. Então, ó, o valor de x vai ser x é igual ao produto de 50 com a raiz de 3. Qual das nossas alternativas tem essa resposta? A letra A letra B não, a letra C não, nem a letra D. A nossa resposta está na letra E. Então, essa será a nossa resposta para essa questão. Letra E. Letra E é a nossa resposta para essa questão, o terceiro quesito. Nós pulamos o segundo, foi? Nós pulamos o segundo. A gente saiu do primeiro direto para o terceiro. Não tem problema. Vamos resolver agora o segundo. O segundo diz assim: sabendo que seno de alfa é igual a 1/2, qual é o valor de x neste triângulo? Quem seria o valor de x nesse triângulo? Olha só, eu tenho aqui alfa, eu tenho aqui beta, mas eu quero encontrar o valor de x. Ora, foi-me dado na questão o valor do seno de alfa. Então, eu não posso utilizar cosseno de beta, né? Porque se eu fosse calcular o cosseno de beta, seria quem? 8 dividido por x. Mas eu não tenho o cosseno de beta. Eu tenho o seno de alfa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou para alfa e vou dizer o seno de alfa, né, que foi o que foi me dado na questão aqui, foi o seno de alfa, ele é igual a quem? Ao cateto oposto a alfa, que no caso é 8, dividido pela hipotenusa, que é a medida x, porque essa medida x ela está sendo oposta ao ângulo de 90 graus. Então, ó, esta é a minha razão. Certo aí? Seno de alfa é 8, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Mas no meu problema foi dito que alfa é 1/2. Então, eu vou tirar esse seno de alfa e vou substituir por 1/2. Então, eu vou ter esta nova igualdade. Minha nova igualdade é justamente quem?
No lugar do seno, eu coloquei 1/2. E a outra fração continua do mesmo jeito, 8 sobre x. Como isso aqui é uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. E posso utilizar quem? O produto dos meios e igualar o produto dos extremos. Então, eu vou dizer x vezes 1, que é 1x, é igual a quem? A 2 vezes 8, que é 16. Então, a minha resposta agora para o valor de x é que ele é 16. Qual é a resposta? Eita, letra E. Nós estamos com a letra E. Certo? Então, ó, mais uma vez, letra E é a nossa resposta para essa questão. Beleza? Letra E. Bem, como já fizemos o terceiro, vamos agora fazer o quarto quesito. O quarto quesito envolve esta outra figura e diz assim: um cano, olha só, um cano apoiado a uma parede. Então, cano é essa reta preta, bem escura, tá vendo? Ela está apoiada à parede. Tá nítido aqui que aqui é uma parede, né? Esta parede, né? Um ponto dista 4 metros do solo. Olha só. Ela está, essa parede, ó, a distância dela do solo, ó. Forma com esta parede um ângulo de 45 graus. Aí ele pergunta, qual o comprimento aproximado deste cano? Então, eu tenho a altura desta parede e tenho esse ângulo. E ele quer saber esta medida aqui do cano. É no cano em que eu vou encontrar o valor que eu vou chamar de x. Porque é isso que eu quero. Então, você observa que o cano forma com esta parede um ângulo de 45 graus. E eu quero justamente a medida deste cano. Então, se eu tenho o cano e a parede forma com o cano o ângulo de 45 graus, olha só, eu não estou com o lado oposto a esse ângulo, eu estou com o lado adjacente. Este cano é o que a gente chama de hipotenusa. O cano é a hipotenusa desse triângulo, porque o cano é justamente quem está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a parede é o cateto adjacente, o cano é a hipotenusa, que formam entre si o ângulo de 45 graus, certo? Então, eu vou calcular essa questão pelo cosseno de 45. Por que eu não usei seno? Porque eu não tenho a medida do seno, eu tenho a medida do cateto que forma com a hipotenusa o ângulo de 45 graus. Por isso que eu preciso usar o cosseno. É importante a gente entender isso. A gente tem que olhar para a figura e a partir dela a gente analisar o que é que tem para saber o que é que vai usar. Certo? Então, ó, o cosseno de 45 é quem? O cateto adjacente, que é 4, dividido por x. Então, a próxima razão que nós vamos colocar aqui é 4 dividido por x. Essa é a nossa razão. Agora eu vou dizer, quem é o cosseno de 45? Foi dado no problema que o cosseno de 45 é quem? Raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou tirar o cosseno de 45 e vou colocar a raiz de 2 sobre 2.
Então, estamos com essa igualdade. A raiz de 2 sobre 2 é igual a 4 dividido por x. Ora, isto aqui é uma proporção. Se é uma proporção, eu vou usar a lei fundamental da proporção, que diz que o produto dos elementos dos meios é igual ao produto dos elementos dos extremos e vice-versa. Primeiro, eu vou colocar, antes do sinal de igualdade, o produto de quem? Do x com a parte numérica. Então, vou fazer x raiz de 2, ou raiz de 2x. E depois eu vou colocar 2 vezes 4. Esta vai ser a minha igualdade, porque 2 e 4 são os elementos do meio. E eu coloco de preferência, antes do sinal de igualdade, o que tem a variável. Então, eu fico com raiz de 2x é igual a 2 vezes 4. Raiz de 2 vezes x é raiz de 2 vezes x. Agora, 2 vezes 4 é 8. Então, eu boto esta minha nova igualdade. Eu tenho essa nova igualdade. Mas se ele quer saber quanto é o valor de raiz de 2 vezes x, não. Ele quer saber quem é o valor de x. Então, eu preciso deslocar essa raiz de 2 para depois do sinal de igualdade. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Essa raiz de 2 que estava multiplicando passa para depois do sinal de igualdade, dividindo. Ela vem para o denominador da fração. Então, eu fico com isso aqui, ó. Eu fico com esta igualdade. Eu fico com x, que é igual a 8 raiz de 2. Certo? Mas eu observo o quê? Que nenhuma das alternativas A, B, C, D e E não tem esse valor como resposta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este valor aqui, este valor, e tirar a raiz de dentro do radical. Para eu tirar essa raiz de dentro do radical, eu preciso racionalizar o denominador. E o que é racionalizar um denominador? É você multiplicar o numerador da fração e o denominador da fração pelo mesmo fator racionalizante. Eu não posso multiplicar só o denominador porque eu quero tirar o 2 do radical, porque se eu fizer isso, a fração não é a mesma. Para que a fração continue a mesma, eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu mantenho o valor numérico da fração. Só quem é esse fator racionalizante? É justamente o número que, ao ser multiplicado por raiz de 2, vai tirar o 2 do radical. Às vezes, pode ser um número distinto. E muitas vezes o mesmo valor, porque vai depender do índice da raiz. Neste caso aqui, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2, porque a raiz de 2 é justamente o fator racionalizante para esta fração. É o número que, quando eu multiplico a raiz de 2 por raiz de 2, eu vou ter quem? A raiz de 4. Então, ó, eu vou pegar o 8 e multiplicar pela raiz de 2 e vou multiplicar essa raiz de 2 por essa raiz de 2. Então, 2 vezes 2, 4.
Então, eu vou ficar com esta igualdade aqui, ó. X vai ser igual a 8 raiz de 2 dividido pela raiz de 4. Eu não posso multiplicar, né, colocar esse 8 dentro do radical. Eu só coloquei aqui, eu multipliquei esse, estava dentro do radical e aqui dentro do radical. Foi por isso que essa multiplicação continuou dentro do radical. O 8 está fora do radical, continuou fora do radical, e o 2 daqui continuou dentro do radical, porque ele estava dentro do radical. Agora, a raiz quadrada de 4 eu conheço. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou agora tirar o 4 dentro da raiz, que é justamente o que a gente fez. Tirou o 2 de dentro do radical. Tá vendo? O 2 estava dentro do radical e agora está fora do radical. Eu peguei um número, multipliquei com o 2 que estava dentro do radical. Ele me deu um valor que sai do radical. Então, eu tirei o 2 do radical. E agora? 8 raiz de 2 sobre 2. Observando as respostas aqui, ainda não tenho a solução. Por quê? Porque eu posso dividir o 8 por 2. E como seria o 8 por 2? 8 dividido por 2 seria 4. Então, eu fico agora com o valor de x, 4 raiz de 2. E observando, 4 raiz de 2 está justamente na letra D. A letra D é a solução desse quarto exemplo. Letra D. Certo aí, gente? Dúvidas? Você pode acessar justamente o WhatsApp, tá certo? E aí vocês tiram as dúvidas de se ainda existir qualquer uma das questões no assunto, certo? Ou então você pode mandar a sua dúvida para o e-mail, aquele que eu comuniquei a vocês, passei para vocês, que vocês preferissem tirar a dúvida, pode enviar as dúvidas que eu estarei justamente tirando elas com vocês, certo? O quinto quesito é justamente o quê? A gente tem esta figura, figura bonita, não é? Figura bonita. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver melhor. Vamos ler. Para realizar a reforma de uma caixa d'água, né? Esta reforma dessa caixa d'água, do ponto mais alto dela é esticada um cabo de aço de 50 metros. Ó. A parte mais alta desta caixa d'água foi esticado este cabo de aço até tocar o solo. Tá vendo aqui? Este cabo tem 50 metros. E ele esse cabo forma com o solo um ângulo de 30 graus. Aí ele pergunta, qual é a altura dessa torre aí, ó? Que é justamente o que forma a caixa d'água. Qual é a altura em que foi colocada essa caixa d'água? Né? Eu quero saber a distância do ponto mais alto da caixa d'água até o solo, que é isso que ele está chamando de torre. Beleza? Olhando para ela, eu vou calcular pelo seno ou pelo cosseno? Nessa questão foi dado justamente, já que o ângulo em questão era 30, foi dado aqui o seno de 30 e o cosseno de 30. Para que agora a gente possa analisar e dizer, eu vou trabalhar com seno ou eu vou trabalhar com cosseno? Então, vamos observar. O ângulo está nessa posição e ele está querendo saber a altura, esta medida aqui, ó, do topo da caixa d'água até o solo. Esta é a medida X. E o cabo de aço, que é justamente a medida do lado desse triângulo, tá vendo? Esse
formam aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho hipotenusa. Eu tenho o lado oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, toda vez que eu tenho lado oposto e hipotenusa, eu tenho seno ou cosseno? O seno ou cosseno? O seno ou cosseno? O seno. Muito bem, eu tenho o seno. Eu tenho o seno, porque cateto oposto, cateto que está na frente do ângulo, dividido pela hipotenusa, é o valor do seno. Então, eu tenho x dividido por 50, é a nossa igualdade agora. Muito bem. Agora que a gente já sabe essa razão, a gente vai fazer o quê? Trocar. Quem é o seno de 30? Qual o valor numérico do seno de 30? É 1/2. Então, no lugar do seno de 30, a gente vai colocar 1/2. X e 50 continuam no mesmo lugar. A única coisa que nós vamos mudar é o valor do seno de 30 para 1/2. Agora, nós temos o quê? Uma igualdade entre duas razões. Então, nós temos uma proporção. E na proporção, a gente vai multiplicar os elementos que estão nos meios e igualar o produto dos elementos que estão nos extremos, certo? Por que eu disse meios primeiros? Porque eu observo que a variável está no meio, é o terceiro termo. Então, 2 vezes x é igual a 1 vezes 50. Certo? Então, eu tenho 2x igual a 50. Muito bem. 2x igual a 50 é o meu valor. E esse 2 pode ficar aqui? Não, esse 2 não pode ficar aqui. Se ele não pode ficar aqui, então eu vou deslocar esse 2 para depois do sinal de igualdade. E ele passa dividindo quem? O 50. Ele passa dividindo o 50. Ele passa para o denominador da fração. E quanto é 50 dividido por 2? 50 dividido por 2 é 25. Então, encontramos o valor de x. Encontramos a altura desta caixa d'água, né? Do ponto mais alto da caixa d'água até o solo, o valor, a medida de x. 50, como aqui está a medida é metro, é 50 metros, certo? Então, a resposta vai estar na letra A. Bem, gente, foi colocado para vocês essas 5 questões, certo? Para que a gente pudesse, a partir dela, estudar o assunto, tá certo? Para a gente fazer a nossa atividade, tá certo? Na próxima aula, beleza? Então, ó, que Deus abençoe a todos. E agora é um fim. Terminamos nossa aula de hoje, né, com 53 minutos, beleza? Então, gente, vai lá já 54. Então, até o próximo vídeo, com a graça de Deus.